Muito boa noite a todos. É uma alegria retornar a essa casa. Para quem não me conhece, meu nome é Roberto Bueno, sou lá da cidade de Pederneiras, onde atuo, né? Eu sou um colaborador do Centro Espírita Eterna Amizade, casa essa que a gente também faz parte da diretoria. Estou acompanhado aqui da minha esposa, Daniela, que também faz parte da diretoria, e meu filho Pedro. É uma alegria para a gente estar aqui hoje, trazendo essa reflexão juntos aqui, né? Você que veio pela primeira vez, viu? Que as palavras de hoje, elas sirvam, que esse encontro que você veio ter com Jesus, ele aconteça no seu coração e com certeza vai acontecer. O tema da palestra da noite é Experimente Jesus, como já foi amplamente divulgado pela casa. E às vezes nós olhamos à nossa volta e temos a impressão de que a humanidade perdeu a noção do que é certo e do que é errado, né? Que a gente está vivendo aí em meio a muita violência, feminicídio, corrupção, guerras, tanta coisa ruim a gente vendo atualmente, né? Atentados. Então, assim, é vasto o quadro de massacre que nós presenciamos todos os dias. E muitos perguntam, mas e aí, o que está acontecendo? A humanidade regrediu? A gente parou? O que aconteceu, né? Então, por isso que a gente buscou trazer essa reflexão hoje aqui. Evidentemente que não regrediu, né? O que está acontecendo é o chacoalhar, né? Para cair aí os frutos podres, né? Mas quando as pessoas nos perguntam isso, porque se você for pegar, desde Moisés, 1500 anos antes de Cristo, veio Moisés. Nos trouxe os 10 mandamentos, nos traz a primeira revelação, que são os 5 primeiros livros, né? Gênesis, Êxodo, enfim. E ele nos traz, então, a primeira revelação, traz a tábua dos 10 mandamentos. 1500 anos depois de Moisés, vem Jesus, o próprio governador espiritual, entra na carne, né? Ele encarna aqui junto de nós, para esmiuçar, para explicar para a gente aquilo que a gente não tinha entendido. E Jesus, antes de partir, na noite em que ele ia ser preso, ele diz, olha, eu vou ao Pai, mas eu não vos deixarei órfãos, eu vou enviar um outro Consolador, né? E Jesus estava falando do Consolador prometido, o Espiritismo. E 1800 anos depois de Jesus, vem o Consolador prometido. E aí a questão, puxa vida, já veio Moisés, de tempos em tempos, a espiritualidade nos manda esse auxílio, né? Veio Moisés, Jesus e o Espiritismo. E parece que a gente continua ainda, né, emperrado, parece que a tecnologia, a ciência, a gente evoluiu muito, mas moralmente, não. Moralmente dá a impressão que a gente está parado, né? Então a gente vai ver isso aqui hoje à noite, né? E quando a gente fala que já veio de tempos em tempos, parece que é quase de 1500 e 1500, né? Moisés 1500 antes de Jesus. Depois vem Jesus. Depois de Jesus, mais 1800 anos, a doutrina espírita, o Consolador prometido. E lá na conclusão de número 5 de O Livro dos Espíritos, no final, depois que você estuda o Livro dos Espíritos, das 1018 ou 1019 questões, depende do livro, né, da editora, enfim, tem as conclusões. E na 5ª conclusão, o Espírito diz assim para Kardec, com o Espiritismo, a humanidade tende a entrar numa nova fase, a do progresso moral, que lhe é uma consequência inevitável. Então, veja, já não é mais uma coisa assim, a hora que der eu vou. Então, assim, com o Espiritismo, vamos meditar. Quando é que chegou o Espiritismo? 1857. 168 anos, né? Mais ou menos. Atrás, há 160 e tantos anos atrás, raiou essa luz, o Consolador chegou, e o Kardec recebeu essa mensagem lá na conclusão de com o Espiritismo, a humanidade tem que entrar numa nova fase, a do progresso moral, que é uma consequência inevitável, que não dá mais para adiar, vai acontecer. Ou a gente evolui, carimba o nosso passaporte para voltar
a reencarnar aqui na Terra, ou a gente vai reencarnar num outro planeta. Porque o planeta Terra está saindo de prova e expiação para mundos de regenerados, né? Então, o que aconteceu? Se a gente já teve todo esse aparato da espiritualidade, se a gente recebeu todo esse amparo da espiritualidade, Moisés, Jesus e a doutrina espírita, o que está faltando para a gente? O que nos falta? O que nos falta? A questão de número 909 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou assim, poderia sempre o homem, pelos seus próprios esforços, vencer as suas más tendências, as suas más inclinações? E a resposta foi sim. E frequentemente fazendo esforços muito significantes. O que lhes falta é vontade. Há com pouco dentre vós fazem esforços. Então, o que está faltando? O que nos falta? Vontade. Eu estou falando do palestrante, não estou falando de vocês. Falta vontade. Falta vontade da gente aplicar uma coisa que no centro espírita a gente não fala muito, renúncia. Renunciar o desejo de vingança, renunciar aos nossos vícios morais, que são muito mais graves do que o vício material, beber, fumar, comer demais, ociosidade, enfim. Os nossos vícios morais. Então, o que falta? Vontade. E aí, nessa pequena introdução, né, para, de uma certa forma, corroborar com isso que eu estou dizendo, no final da Segunda Grande Guerra, a gente passou pela Primeira Grande Guerra, já em sequência, né, teve a Segunda, e terminada a Segunda Grande Guerra Mundial, uma grande revista dos Estados Unidos, ela lançou um concurso pedindo para que as pessoas enviassem frase, né, uma frase de efeito, e que a frase vencedora iria ganhar uma grande soma em dinheiro. Então, o convite era, a frase tinha que ser assim, de que forma seria possível estruturar a sociedade de uma forma a não voltar a guerrear e buscar uma paz duradoura, né? Duradoura. De que forma? E aí, as pessoas começaram a enviar lá as suas frases. Terminado a fase de recebimento dessas frases, o júri ali se reuniu, e uma frase que ganhou, a frase vencedora, tinha apenas 2 palavras. E esse vencedor, ele disse assim, que para alcançar essa paz duradoura e para que a humanidade não voltasse mais a guerrear, deveria fazer apenas isso, experimentar Jesus. Experimente Jesus foi a frase vencedora. Experimentar Jesus de que forma? O que significa experimentar Jesus? É a gente, primeiro, entender os ensinamentos do Cristo. Depois, a gente tentar vivenciar tudo que ele ensinou. Experimentar, a gente se colocar no lugar dele. Eu abro aqui fazendo o convite para a gente experimentar Jesus na nossa casa. Experimenta ser Jesus lá com o seu marido, com a sua esposa. Começa dentro de casa primeiro. Depois você pode levar para o local de trabalho, trazer para o centro espírita. Vai experimentando ser Jesus, agir como Jesus. Imagina lá a sua casa, você está no sofá, sua mulher chega e fala, amor, me dá seu telefone, destrava ele. Né? O que Jesus faria? Destravaria, não tem problema nenhum. Daria o telefone destravado para a esposa. E nós? Temos algo a esconder, né? E vice-versa também. Mas assim, experimente Jesus, é claro que de uma forma a gente está brincando, mas quando alguém chega a um ponto de uma discussão, aquele que vai estar experimentando ali ser Jesus, vai buscar a paz, não vai discutir, não vai levar adiante uma briga. Experimenta ser Jesus em casa. Veja quantas horas você consegue. Até você extrapolar e falar, não dá. Não dá, hoje eu já explodi. Outro dia você tenta de novo. A frase vencedora do concurso disse isso, que a gente deveria experimentar Jesus. Então, e o que é experimentar Jesus? Para experimentar Jesus, é preciso conhecer Jesus, entender Jesus, sentir Jesus, meditar Jesus, vivenciar Ele. E no livro
Renúncia, o livro Renúncia, ele é psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditada pelo Espírito de Emmanuel. O Espírito Alcione diz assim: a mensagem do Cristo, ela precisa ser conhecida, meditada, sentida, vivida. Conhecida, meditada, sentida, vivida. Nós precisamos conhecer Jesus. Qual é o nosso relacionamento com Cristo hoje? A gente conhece Jesus porque ouviu falar, porque veio tomar um passe, ou porque passou uma vez, foi na igreja, assistiu um casamento, ou a gente viu um crucifixo, ou a gente assistiu o filme Paixão. A gente conhece Jesus de longe, a gente conhece Jesus de perto, nós somos íntimos do Cristo, a gente fala com Ele, faz prece, conversa com Ele, não só nos momentos difíceis, mas nos momentos bons também, a gente conversa com Ele, tem um relacionamento com Ele. Conhecer Jesus. E conhecer Jesus é conhecer o Evangelho. Meditar. Conhecida, meditada. De que forma que eu posso usar esses ensinamentos do Cristo na minha vida? Aonde que eu posso aplicar o Evangelho na minha vida, na minha casa, no meu local de trabalho, na casa espírita? De que forma? Conhecida. Então, meditar sobre aquela lição. Você pega uma lição do Evangelho, estuda ela, medita, mas leia o capítulo todo, né? Depois entenda, porque Jesus usava, ele usava de elementos conhecidos do povo da época para ensinar o desconhecido, porque eles não sabiam. Então, o Cristo tinha toda uma didática assim fantástica para falar com a gente. Então, nós precisamos pegar, quando a gente vai estudar, tentar lembrar que Jesus estava falando para um povo que viveu há 2000 anos atrás, quais eram os costumes. Então, a gente precisa estudar o Evangelho de Jesus, meditar sobre o Evangelho de Jesus e aplicar na nossa vida, e a gente buscar aonde que eu posso aplicar essa lição na minha vida, na minha casa. Sentida, a partir do momento que a gente conhece, a partir do momento que a gente medita, a gente precisa começar a sentir dentro de nós o Evangelho de Jesus. Não é o palestrante que está falando, foi Alcione, esse espírito muito evoluído, bastante evoluído, né? Quem já leu o livro Renúncia sabe. Então, ela está dizendo que a gente precisa sentir. E quando você sente o Evangelho em você, toda vez que você vai fazer algo, tomar uma decisão, você sempre há de se questionar: e se fosse eu? Gostaria que fizesse isso comigo? Se alguém fizesse isso comigo, eu ia gostar? Então, quando o Evangelho está dentro de você, algumas coisas você já não consegue mais fazer. Algumas coisas ruins. Quando o Cristo já está dentro de você, quando você sente o Evangelho dentro de você. Toda vez que você tiver a oportunidade de praticar o mal, mesmo que ninguém esteja vendo, você não vai se sentir bem, porque aquilo te incomoda. Aquilo te faz mal. Conhecida, meditada, sentida, vivida. Viver o Evangelho. E viver o Evangelho é na casa espírita, no nosso local de trabalho, é dentro da nossa casa. Viver o Evangelho. O que Jesus falou? Se alguém te bater numa face, ofereça a outra. Claro que ele não estava falando de agressão, mas ele estava falando assim: poxa vida, se alguém vir com palavras desafiadoras, né? Oferece o amor, dá uma palavra carinhosa, ou então o silêncio, mas não entra em contenda, né? Viver o Evangelho, seguir o Cristo, é a gente pisar nas pegadas dele. É a gente viver o que ele ensinou para a gente. O exemplo que ele nos deu na cruz, naquele momento da crucificação, onde ele vai colocando em prática, uma após a outra, todos os ensinamentos dele que ele tinha feito na teoria. E ali ele coloca na prática, na própria carne. Pai, perdoai-vos, porque não sabem o que fazem. Né? Pregado, humilhado, xingado, traído. Então, sempre que a gente vai estudar o Evangelho, a gente precisa pegar um capítulo todo. Vai estudar a Bíblia, mesma coisa. Não caia nessa de, como muitos falam assim, hoje eu coloquei o dedinho lá na Bíblia e a frase falou comigo. A Dani já ouviu eu contar isso.
Mas a gente tem um amigo e ele nos contou a seguinte história. Que ele passava por um momento difícil e estava desempregado, a esposa chateada, ele não conseguia um trabalho, começaram as brigas e ela acabou indo para a casa da mãe. Falou, vou dar um tempo, você está muito nervoso, eu vou para a casa da minha mãe, quando você estiver melhor, eu volto. E ele estava muito chateado. Além de desempregado, estava agora vivendo distante da esposa e dos filhos, por causa de muita discussão, por ele não conseguir sair daquela situação. Ele então pegou a Bíblia, abriu a Bíblia no Antigo Testamento, colocou o dedinho lá e falou assim, Senhor, fala comigo. O que o Senhor disser, eu vou fazer. Ele coloca o dedo lá em cima de uma única frase e cai lá em Juízes, né? Primeira revelação, o livro de Juízes, capítulo 16, versículo 30. É bem no livro lá de Sansão. E diz assim, e disse Sansão, morra eu com os filisteus. E Sansão colocou a mão nas pilastras do templo, derruba o templo sobre ele e os filisteus. Ele falou, meu Deus, pedi para Deus falar comigo, mandar alguma diretriz e me cai isso. Ah, não, mas espera aí. A minha Bíblia também tem o Novo Testamento. Ah, o Antigo Testamento, a primeira revelação já faz tempo. Eu vou colocar o dedo de novo e Deus há de falar comigo. Mudou, colocou o dedo de novo, lá no Evangelho, né? No Novo Testamento. Cai lá cai bem em Lucas, capítulo 10, no versículo 38. Para quem não sabe, o Lucas, capítulo 10, é a parábola do bom samaritano. Ele coloca o dedo, porque ele ouviu lá, né? E Sansão colocou o braço nas pilastras, empurrou e caiu sobre ele e morreu. Aí quando ele coloca só o dedinho numa frase, fala, agora que Deus vai falar comigo. Quando ele abre e olha, vai tu e faz o mesmo. Só que se você pega uma frase dessa solta, realmente, Jesus fala isso na parábola. Mas olha o contexto, olha um pouco antes. Como que, né, é importante a gente ler o capítulo, estudar, meditar sobre o Evangelho. E lá no versículo 36, não vou fazer a parábola toda, mas Jesus disse assim para ele, para o senhor da lei. Qual desses três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? E ele diz assim, o senhor da lei, o doutor da lei, aquele que teve misericórdia dele. E respondeu o perito da lei. Aí Jesus disse, vai tu e faz o mesmo. Mas olha, Jesus estava falando para ele fazer uma coisa boa. E o outro estava com uma coisa ruim na cabeça. Então, assim, não é para a gente estudar dessa forma. A gente precisa ler o Evangelho, não pegar frases soltas e achar que está falando conosco. Então, não importa, para Jesus não importa o pecado que a gente tem. Não importa o nosso passado, não importa o tamanho do nosso pecado. Jesus, ele quer a nossa redenção. Jesus, ele quer que a gente, como diz no Evangelho, né, há mais festa no céu com a entrada de um pecador ou de 99 justos. Então, Jesus espera a nossa redenção. Então, talvez, muitos aqui, às vezes, vêm para a casa espírita e quando é convidado a aceitar um trabalho, a fazer parte de algum trabalho na casa, mas eu não sou digno. Às vezes a pessoa vai achar, mas eu não sou digno de aceitar esse convite. Porque eu sou isso, porque eu fiz isso, porque no meu passado. Não interessa para o Cristo. Jesus não está preocupado com o que você fez. Ele quer a sua redenção. Ele quer que morra o homem velho, que surja o homem novo. Vocês se lembram o que aconteceu com Judas? O que Judas fez? Caminhou com Jesus o tempo todo. Judas foi quem, de certa forma, corroborou para que acontecesse a crucificação. Não vamos entrar no mérito da missão espiritual de Judas agora. Mas foi por causa, né, de Judas, que Jesus foi crucificado naquela noite. Pedro, apóstolo, né, símbolo do Cristo, forte, negou ele 3 vezes. Veja. E às vezes você fala assim, mas eu fiz isso. E o que Jesus fez?
que Jesus fez para com os dois? Vamos pegar o livro Há Flores no Caminho. É a psicografia do Divaldo Pereira Franco, ditado pelo espírito Amélia Rodrigues. E o Judas, aqui, eu convido vocês, espero que ninguém fique chateado, o Judas aqui somos nós hoje. Não no sentido de traição, mas aquele que Jesus vai dirigir a palavra. Judas sou eu, Judas é cada um de nós aqui presente. Nesse capítulo eu só peguei um trecho, lindíssimo esse livro, Há Flores no Caminho. E Judas, depois da crucificação, com toda aquela situação, ele já havia se suicidado, ele estava lá no Vale do Suicida, e em profundo sofrimento, sem poder ver Jesus, porque Jesus vai até ele. Amélia Rodrigues diz que Jesus vai até ele logo após a crucificação. Sem poder ver o amigo momentaneamente, Judas sentiu as suas dores, a dores e a loucura diminuir, e ouviu a doce voz de Jesus dizendo para Judas: Judas somos nós, certo? O que Jesus fala para ele depois que ele havia entregado Jesus? Ele lá em profundo sofrimento, no Vale do Suicida, Jesus vai até ele e diz o seguinte: Judas, sou eu. Judas, sou eu. Confia e espera. Olha o que Jesus fala para ele. Judas, sou eu. Confia e espera. Ainda há tempo. Nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Perdoa-te, a fim de que possa libertar-te da culpa e recuperar-te. Acende a candeia da esperança, Judas, e a sombra cederá. Judas, acende a candeia da esperança. Não importa o momento que você esteja vivendo, não importa qual o tamanho da luta, com o que você está lutando agora. Jesus está falando assim para cada um de nós: acende a candeia da esperança. Perdoa-te, porque Jesus estava falando com ele: olha, perdoa-te, a fim de que possas libertar-te da culpa e recuperar-te. Acende a candeia da esperança e a sombra cederá. Recorda, Judas, o amor, de modo que a paz se te aninhe no coração. Eu nunca te deixarei. Olha, Judas tinha traído Jesus. Eu nunca te deixarei. Nem te condenarei. Não importa o que a gente tem feito. Jesus não nos condena, ele nos espera de braços abertos. Hoje, Judas, começa a época do novo amanhã. Hoje começa a nova época. E amanhã é o dia da tua vitória. Repousa um pouco, pois os milênios te aguardam e eu estarei esperando por ti. Repousa um pouco, pois os milênios te aguardam e eu estarei esperando por ti. O espírito imortal que nós somos, independente que se a gente estiver passando por uma enfermidade gravíssima, a ponto de que a medicina não tenha mais o que fazer, Jesus está dizendo: não se preocupa, repousa, pois os milênios te aguardam e eu estarei esperando por ti. A gente não morre suavizando o sofrimento pelo conforto da presença de Jesus. Judas adormeceu, adquirindo forças para as futuras expiações redentoras. Então veja, Judas, sou eu. É Jesus falando: Maria, Pedro, João, Toninho, Silvana, não importa, Kátia, sou eu. Eu estou aqui. Não importa o que você fez, perdoa-te. Perdoa-te. Repousa um pouco, pois os milênios te aguardam. Ou seja, a vida eterna nos aguarda. Nós somos espíritos imortais. E eu também estarei esperando por ti. Eu não te condeno. Não importa o que a gente tenha feito. Jesus espera o nosso arrependimento. Ele espera que a gente aprenda com os nossos erros, mas que a gente não permaneça na culpa, na autoculpa,
de não sair, da gente ficar nesse medo que paralisa, naquele erro, né? Caminhe. Porque Judas tinha acabado de entregar. Imagina, então, não cabe aqui na nossa palestrinha de hoje, Pedro, né? E Pedro, então, né? Tinha negado ele por 3 vezes. O que Jesus faz com ele? Depois da crucificação, Jesus aparece para as mulheres ali no domingo, depois a caminho de Emaús, depois para os apóstolos. Na 4ª ou na 5ª aparição, Jesus está esperando eles estão pescando. E quando eles estão chegando, Jesus fala, pegaram bastante peixes. E Pedro achou aquela voz familiar. Ele já sentiu, assim, imagina, eu neguei você 3 vezes. Você tinha dito que eu ia te negar e eu realmente neguei. E você sabe que eu neguei. Porque ele viu, Jesus viu ele através daquela grade lá da prisão e ele viu os olhos de Jesus. Imagina como estava o coração dele. E Jesus faz o quê? Jesus espera ele chegar, assam os peixes, depois Jesus se aproxima dele, com os olhos extremamente amorosos. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Faz-se um silêncio. E Jesus retoma o diálogo de novo. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes todas as coisas, sabe que eu te amo. Então, apacenta as minhas ovelhas. Mais um silêncio. Pedro já em lágrimas. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabe todas as coisas, sabe que eu te amo. Ele já não sabia aonde ia aquela conversa. Apacenta os meus cordeiros. Ele havia traído Jesus por 3 vezes. E por 3 vezes Jesus dá a oportunidade de dizer para ele, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Em momento algum, Jesus falou, se fosse nós, de repente a gente ia chegar, haha, te falei, hein? Falei que você ia me negar, viu só? Você foi lá e pá, negou, viu? Eu estava certo. Jesus fez o quê? Não. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Eu te amo e eu te amo. Para cada negação, um te amo. Imagina como ficou o coração de Pedro. Para experimentar Jesus, por que não a gente fazer assim também? Com os nossos familiares. Sabe aquela pessoa que a gente não está conversando? Aquela, sei lá, não importa o grau de parentesco, cunhado, primo, tia, sogra, pai, mãe. Tem alguém que você não está conversando? Por que não? Se reconciliar. Por que não fazer como Cristo? Experimentar Jesus. É aqui que a gente tem que experimentar o evangelho dele. É nessas, mas é difícil porque eu fui prejudicado. A pessoa fez muito mal para mim. Mas o que Jesus nos diz? Olha o quanto fizemos mal a ele. De que forma que ele de que forma que ele reagia? Com amor. E a gente está sendo convidado nessa noite a experimentar Jesus. Para experimentar Jesus, a gente precisa se colocar em solitude e silêncio. E solitude é diferente de solidão. Solidão é um sentimento negativo de isolamento, enquanto solitude é um estado desejado de estar sozinho, propício, né, para a introspecção e o autoconhecimento, para a meditação. E silêncio. Fazer silêncio, ler um trecho do Evangelho, meditar sobre aquele ensinamento que está sendo nos passado ali. Adiantando um pouquinho, senão a gente não consegue concluir. Mateus capítulo 5, versículo 13. Quem já estudou o Evangelho vai lembrar do que eu vou falar aqui agora. Nesse versículo 13 de Mateus, ele narra essa passagem onde Jesus, dentro do Sermão do Monte, Jesus fala com as pessoas e, em determinado momento, ele fala, em particular, para os apóstolos. E esse trechinho aqui é onde Jesus fala com os apóstolos. E ele diz o quê? No versículo 13 do capítulo 5. Vós sois o sal da terra. E aqui Jesus está falando para nós, que nós somos o sal da terra. E ele continua, se o sal se tornar insípido,
com que se há de restaurar-lhe o sabor? Para mais nada presta. Então, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois o sal da terra. Nós somos o sal da terra. E no versículo 14, que não faz parte da nossa palestrinha aqui hoje, Jesus fala, vós sois a luz do mundo. Mas vamos ficar só no sal, senão a gente não consegue concluir. Ao dizer que os apóstolos eram o sol da terra, o sal da terra, Jesus traz aqui um elemento muito conhecido da época, porque o sal tinha um valor incrível naquela época. Talvez 1 quilo de sal naquela época comprasse um navio todo de sal hoje. Naquela época não tinha. Então Jesus usa elementos conhecidos deles para ensinar algo que eles não conheciam. E Jesus diz para ele, vocês são o sal da terra. Aquilo que dá o sabor, mas mais do que o sabor. O sal era utilizado na conservação dos alimentos. Naquela época não tinha, como a gente tem hoje, os freezers, né? Geladeira. E de que forma que eles conservavam as carnes? Salgando, fazendo uma salga. Salgava-se a carne e guardava por longo tempo no sal. Então, Jesus diz para eles, dizendo que eles são, ao dizer que os discípulos são o sal da terra, que os discípulos eram o sal da terra, Jesus estava comparando os seus discípulos com a preservação da missão que os discípulos teriam. Seriam como o sal de conservar o bom ânimo nas pessoas, conservar a fé das pessoas. Ensinar os ensinamentos do Cristo, levar adiante, conservar o Evangelho e ensinar, fazer com que se propagasse o Evangelho do Cristo. A segunda função do sal, quando Jesus fala, vós sois o sal da terra, o sal também, como hoje, era utilizado como tempero, como a gente faz hoje. Né? Mas só que o sal, o sal tem um aspecto interessante. Ele não dá sabor para o alimento. Ele realça o sabor do alimento. Em pequenas quantidades, ele realça o sabor do alimento sem cobrir, né? Sem interferir no sabor do alimento, sem modificar a essência. Diferente quando você coloca outros temperos, por exemplo, salsinha, salsão, cebolinha, né? Cenoura. Tem gente que, né, coloca diversos vegetais. Isso modifica o sabor dos alimentos e às vezes até cobre, faz com que, né, você sente o gosto dos molhos, né, dos vegetais, dos temperos e não mais do alimento. O sal não. O sal, ele realça. E quando Jesus está falando para os apóstolos que eles são o sal da terra, e como sal, eles deveriam agir em pequenas quantidades. Quando você faz um arroz e você coloca o sal, a salsinha, a cebolinha, né? O sal, além de deixar realçar o sabor, ele não aparece. Jesus estava ensinando os apóstolos assim, vai e faça o trabalho que vocês têm que fazer. Ensine o evangelho, mas não queira ser o centro das atenções. Não apareçam. Façam o trabalho de uma forma invisível. Quando você coloca a salsinha, a cebolinha num arroz branquinho, quando você destampa a panela, quem que você vê primeiro? Está lá a salsinha, a cebolinha, tudo em cima da panela, né? Se mostrando. Cadê o sal? Você vê o sal? Não vê o sal. Então Jesus usa de um componente muito conhecido deles e vai fazendo o uso desse elemento tão importante da época, o sal, para nos dar uma lição grandiosa. Depois também o sal como um unguento, porque naquela época não tinha os curativos que a gente tem hoje, que a gente compra em farmácia, esses curativos de adesivo, né? Não vou falar a marca, mas na época não tinha. Então o que eles faziam? O sal também como um antisséptico. Na época eles misturavam o sal com mel e colocavam nas feridas, para que a ferida criasse uma casca e afastasse os insetos, para que aquilo não infeccionasse.
Então o sal também era utilizado na época como um antisséptico. Então quando Jesus fala para ele, vós sois o sal da terra, Jesus está falando para você, vá, cure as feridas das pessoas. Não só as feridas do corpo, mas as feridas da alma, que são muito piores. São marcas profundas, muitas vezes dolorosas. Então, o sal da terra aqui é usado como esse antisséptico, né, de uma forma a nos chamar para que a gente se preocupe com as pessoas, com os outros. Às vezes você olha para uma pessoa, ela não tem nenhum ferimento na pele, aparente. Mas por dentro ela está destroçada. Ela precisa de um atendimento fraterno, que a casa tem. Ela precisa de alguém que atenda com carinho, que escute, que ouça, sem interferir, que aconselhe ela, sem interferir no livre-arbítrio. Não vai dizer para ela, olha, você tem que fazer isso, não. Aí é o salsão, é a salsinha, a cebolinha, querendo aparecer, invadindo o livre-arbítrio do outro. A função do atendente é fazer a função de um espelho, para que a pessoa consiga ver algo que ela precisa modificar em si mesma, sem a gente apontar, faça isso, faça aquilo. Vós sois o sal da terra, hajam como sal, sem aparecer. Para a gente finalizar, nós começamos falando de que a importância da gente conhecer e experimentar Jesus. A gente termina deixando esse convite. Que tal a gente, a partir de hoje, amanhã, a gente experimentar ser Jesus? Começar lá em casa, com os nossos familiares. Lembrar de Jesus diante de toda a situação que a gente tiver envolvido na nossa casa. Experimenta assim, hoje eu vou agir como Jesus. Veja quanto tempo você aguenta hoje, amanhã você tenta de novo, sabe? Cada dia um pouquinho. É um exercício constante. Quem sabe um dia, isso vai acontecer. Quem sabe um dia, ou milênios, a gente vai estar lembrando disso. Mas nós precisamos começar. Ah, é difícil? É difícil. Mas se a gente só falar que é difícil e nunca começar, a gente nunca vai conseguir. Vamos experimentar Jesus em casa, no local de trabalho, na casa espírita, com todos aqueles que se aproximarem de nós. Quando a gente fala bom dia, às vezes a pessoa fala só se for para você. Né? Por que não? A gente perguntar, por que para você não está um bom dia? Às vezes a gente, quando já ouve uma frase dessa, a gente olha para o relógio, está atrasado, fala assim, tá. E já diz, não, o que Jesus faria no meu lugar? Quando ele desconfiava que alguém estava apreensivo, estava passando por uma situação complicada. Quando ele conversava com alguém, ele notava algo estranho, o que ele abandonava, ele virava as costas e deixava, não. Vamos experimentar Jesus? Vou deixar esse convite para todos nós aqui. Que Jesus nos abençoe. Obrigado, Roberto. Grande aula, hein? Parabéns. A gente agradece aí toda essa tua visão, esse teu conhecimento, essa tua experiência. E vamos espalhando, né? Muito bem, pessoal. Agora nós vamos chamar os trabalhadores e para dar continuidade aos passes, né? Através dos passes, e vamos seguindo aí, pedindo para o nosso companheiro Roberto que faça a nossa prece final em agradecimento a toda essa maravilha que nós recebemos aí. Esse momento que a gente vai fazer a nossa prece, essa preparação para o passe. Eu gostaria que cada um aqui, nesse instante, limpasse o seu coração. Se você tem alguma situação mal resolvida, se você está com o coração machucado, dolorido, apreensivo, alguma situação que aconteceu recentemente ou há muito tempo, que você limpe o seu coração agora. Jesus é amor. E um coração cheio de ressentimento, de raiva,
com desejo de vingança. Fica difícil quando a gente fala, vem Senhor, vem fazer morada na minha vida. Vem ficar comigo, Jesus. E a gente está com o coração todo cheio de raiva, de ódio, desejo de vingança. Limpa seu coração agora, antes da gente entrar na nossa prece. Limpa o seu coração, diga assim para Jesus, eu perdoo essa pessoa, Jesus. Eu perdoo essa situação. O Senhor sabe o quanto isso me machucou, o quanto foi difícil. Mas eu perdoo, Jesus. Eu estou limpando meu coração porque eu quero que o Senhor faça morada na minha vida, que o Senhor venha para minha casa, que o Senhor permaneça comigo. Agora sim, de coração limpo, com a presença amorosa do Cristo entre nós, porque é uma promessa dele que quando 2 ou mais estivessem reunidos, ele estaria conosco, certo de que Jesus está presente. Fale com ele agora no seu pensamento. Senhor Jesus, todos esses irmãos aqui estão te trazendo situações. O Senhor conhece a fundo cada um de nós. Todos vieram ter esse encontro, Jesus, vieram buscar algo que o Senhor conhece tão bem. O Senhor sabe, porque o Senhor nos conhece a fundo. Nós te pedimos, Jesus, por misericórdia, atendei as nossas preces. Permita que aquele que veio para cá enfermo receba a cura, Mestre. Aquele que veio para cá desesperado encontre a paz e o consolo. Aquele que veio para cá essa noite, Jesus, com dúvida de como resolver, de como decidir, de como sair dessa situação, que os teus anjos intuam a tomar a melhor decisão. E que cada um, Jesus, receba da sua infinita misericórdia tudo aquilo que precisa, tanto para o pronto restabelecimento do corpo físico, tanto quanto para a alma, o espírito. Dê, Senhor, ao enfermo a cura, o remédio para o corpo físico. Mas dê também, Jesus, a liberdade. Liberte as nossas almas, caso estejamos sendo vítimas de alguma perseguição espiritual. Caso algum irmão estiver nos acompanhando, que ele fique para cá, para ser encaminhado, ser tratado, e que possamos retornar aos nossos lares em paz, com a certeza, Mestre, que o Senhor está conosco. E lá, Jesus, quando chegarmos no retorno ao nosso lar, todos aqueles que lá ficaram, quando se aproximarem de nós, sintam a tua luz. Muito obrigado, Jesus. Que assim seja.